Pessoal, aproveitar que a nossa live é um pouco mais longa e agora falando do auxílio emergencial, peço para vocês sentarem o dedo aí, compartilhar essa live, explodir ela para o Brasil inteiro, porque agora é bem relevante o que eu vou falar aqui. Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. O assunto é o auxílio emergencial, que pode ser votado nesta semana, contanto que não haja muitas mudanças no texto. O objetivo é fazer com que essa grana tão necessária, chegue ao bolso de quem precisa ainda neste mês, né, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali, bom dia a todos. É o famoso agora vai, viu, Megali? Não pode passar essa semana e para isso é importante que você falou, não ter alteração no texto, porque se tiver lá o famoso jabuti, mudança no texto, emenda aprovada, aí volta para o Senado e aí vira aquele ping-pong, né? Não acaba nunca a discussão. Essa é uma discussão que ela é, claro, a prioridade hoje do Congresso Nacional, tem que dar uma resposta rápida, até porque a gente está vendo medidas de restrição necessárias em diversas regiões do país, a situação é delicada. Setores não estão conseguindo trabalhar, então qual é a contrapartida do Estado, do governo, diante desse problema? É claro, o auxílio emergencial, R$250, 4 meses, isso vai ficar definido pelo governo federal. Então o que o Congresso está fazendo agora, Megali, é abrir caminho, é abrir espaço no orçamento. Aliás, abrir a previsão aí de mais de 40 bilhões de reais, 44 bilhões de reais, para extrapolar o teto de gastos. A gente está contraindo uma dívida, não tem dinheiro nesse momento. Então, o que está se fazendo é um grande esforço para pagar depois, e aí libera esse auxílio emergencial. Amanhã já, a Câmara vai votar a chamada admissibilidade, já que a Comissão de Constituição e Justiça não está funcionando ainda, vai ser definida nesta semana, mas isso vai para o plenário. O plenário decide lá a legalidade, a constitucionalidade da matéria, e já na quarta-feira a ideia é votar o primeiro e segundo turno, né? E para isso tem que ter acordo. Assim como foi fechado no Senado Federal, conseguiram romper lá aqueles prazos regimentais, mas o mais importante é o seguinte, aprova logo, libera esse recurso e depois o governo edita uma medida provisória liberando aí na prática o auxílio emergencial. Serão 4 meses. E essa discussão a gente viu no ano passado, Megali. O que foi? O governo estabeleceu, assim como o Congresso, um prazo determinado. O prazo depois ele foi prorrogado com um valor um pouco menor, começou em R$600, depois foi para R$300, mas a ideia é que dessa vez realmente fiquem só em 4 meses, né? Então, trabalho, prioridade do Congresso Nacional, amanhã já começa essa votação na Câmara e não pode passar essa semana, né? Encerrar esse assunto e já ir para outras pautas, outros projetos são importantes aqui no Congresso. Orengo, qual a avaliação que está se fazendo aí em Brasília até agora da visita da comitiva brasileira a Israel, que começou no sábado? Sabe que o que tem gerado muito aqui em Brasília é meme, viu, Megali, em relação à visita. Mas é uma visita importante. Pois é, mas é uma visita importante realmente porque Israel hoje é referência no mundo, né? Então tem muito a trazer, os brasileiros que foram para lá, tem muito a trazer de experiência de Israel, né? Quanto em relação aí ao medicamento que está sendo avaliado, não tem muita perspectiva, né? Porque não tem ainda grandes avanços nesse estudo. O que há aqui em Brasília nesse momento é uma pressão muito grande de governadores para aumentar o repasse, acelerar o repasse das vacinas, né? Os governadores estão propondo, inclusive, a criação de um grupo intermediado aí pela Câmara dos Deputados, pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que vem se reunindo com governadores, para estabelecer uma espécie de coordenação. Esse papel cabe, por legislação, ao Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde que faz aí essa ligação com governadores, prefeitos, né? Agora, o que os governadores estão reclamando é da falta de organização, do repasse que precisa ser acelerado, então precisamos ter mais vacinas, é isso que os governadores estão pressionando, porque a situação é muito delicada, então a aposta tem que ser essa, e eles estão propondo justamente aí algo além do governo federal, além do executivo, que seja coordenado pelo Congresso Nacional. É claro que isso pode gerar atritos, né, mas de qualquer forma é o pedido agora dos governadores. E para esclarecer o que tem gerado esses memes é que a comitiva foi fotografada na base aérea de Brasília, do lado de fora do avião. Ninguém estava usando máscara e ao chegar em Israel, em Tel Aviv, a nossa comitiva, respeitando o protocolo local, a imagem está aí para quem está nos acompanhando pela internet, colocou máscara. Estava todo mundo usando máscara. E tá certo, você tem que respeitar mesmo os protocolos locais. Só que os protocolos brasileiros também incluem o uso de máscara. Há um decreto que obriga o uso de máscaras em áreas públicas em Brasília e a pista do aeroporto é considerada uma área pública. Então, se a gente respeita o decreto de lá, por que não haveríamos de respeitar o decreto daqui? Me apropriando de mais uma frase do Felipe Moura Brasil na internet, são os famosos patriotas
de países alheios. Meu caro Rodrigo Orengo, hoje é dia de... Opa! A cozinha maravilhosa de Rodrigo Orengo. Hoje apresentando... Pois é, o desafio proposto pelo Megali era o que era mesmo? Era fritar um bife, né? Fritar bife. Era fritar o bife. E aí saiu esse corte aí, foi um steak, né? Steak na chapa, com redução de vinho, ficou bonito aí, ó. E um purezinho de cenoura, para dar também uma leveza pro Cadê as plato, né? imagens? É. E também saiu aquela tuile que a gente tinha. Aquela tuile que a gente tinha falado, né? Que fica, dá um ar aí tuile é a redinha, sofisticado né? pro prato. É a redinha. Como é que né? faz esse troço aí, Orengo? Muito fácil, muito fácil. O pessoal vai às vezes nos restaurantes. Muito Não, mas é fácil. mesmo. É O pessoal vai nos fácil. restaurantes e vê, às vezes, aquelas. Porque é um elemento de decoração no prato, né? Pra apresentação Meu do Deus. prato. Mas dá a crocância, né? Isso tem. Aí, ó. Tá vendo aí na foto? Aí, ó. Tá aí essa tuile de parmesão, né? Mas só pegar uma frigideira antiaderente e colocar o queijo parmesão, né? E aí eles criam um formato, aí fica uma espécie de redinha, né? Tem Orengo. outras formas de fazer com outras... Essa linha escura aí é do prato ou é um molho, Orengo? É um molho. Imagina, É que o prato. molho, redução de molho. Orengo, Aí. qual é o modo adequado de consumir essa tuile? Posso pegar com o dedão mesmo, polegar Pode, indicador e pode. crack? Ou não? Tem que pegar com o Pode, talher, claro. colocar do ladinho e não. Ah, vai a gosto do cliente, viu? Ah, tá bom. Mas dá esse diferencial pro prato, fica um prato alto e tal, fica bacana aí, ó. E é fácil de fazer, é só cara. colocar o parmesão aí numa frigideira antiaderente, fica legal. Ô, Recomendo. Orengo, o resultado não bate com a descrição da sexta-feira. Eu imaginei Não bate. um filezão alto do jeito que eu faço aqui, mas isso aí tá muito bonito. Isso aí parece foto de revista de culinária. Você conseguiu novamente, Orengo. Uma boa semana pra você, até amanhã. Boa semana, valeu. Após a aprovação no Senado, o PEC emergencial é prioridade na Câmara dos Deputados. Vamos a Brasília, informação completa com Levi Guimarães. A Câmara pode começar hoje os debates em torno da PEC emergencial, que abre caminho para o retorno do auxílio emergencial. O objetivo do presidente da Casa, Arthur Lira, é votar até esta quarta-feira. Para ser aprovada, ela precisa de pelo menos 308 votos em 2 turnos. O texto permite ao governo destinar até 44 bilhões de reais para a nova fase do auxílio. O gasto viria em forma de créditos suplementares, ou seja, ficaria fora do teto de gastos. Parte dos deputados é favorável a também tirar do teto o Bolsa Família, mas a ideia não deve prosperar. O relator, deputado Daniel Freitas, do PSL, pretende manter a versão atual do texto, para que ele vá direto à promulgação, sem retornar para o Senado. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também quer uma aprovação rápida. Mas o importante agora é justamente a aprovação pelo Congresso do ataque à crise gêmeas. São crises gêmeas, quer dizer, saúde e economia estão juntas ali. Estão caminhando, são duas pernas. Se uma delas falhar, a gente cai. Então nós estamos andando com as duas pernas de novo. O mais importante é a aprovação pelo Congresso. Por acordo entre a maioria dos líderes, a matéria vai direto para o plenário, sem passar pelas comissões. Apesar de favorável à PEC, o líder do Novo, o deputado Vinícius Poit, critica a pressa do governo e do Congresso pela votação. Para ele, o texto merece uma discussão mais ampla para estender os cortes de gastos. Um texto que deveria ser analisado a despeito do auxílio emergencial, que a gente está com essa necessidade agora, mas uma PEC que veio muito antes do auxílio emergencial. Uma PEC que veio para trazer responsabilidade fiscal para o Estado. Todos têm que entrar no corte de gastos. Né? Quando a gente vai conter alguns concursos, progressões automáticas e promoções, membros do Ministério Público e magistrados também deveriam estar inclusos. Como contrapartida ao novo auxílio emergencial, a PEC define gatilhos para serem acionados para conter despesas quando os gastos do poder público atingirem 95% das despesas totais. Entre eles, o veto a reajustes de servidores e a realização de novos concursos e programas como Refis, além da redução de incentivos fiscais. De Brasília, Levi Guimarães. Pois é, a PEC emergencial está servindo aí como veículo
para você liberar e permitir um gasto extra do governo com auxílio emergencial, sem contar para a conta do teto de gastos. É importante fazer isso sim, o governo vai ter que pagar aí mais auxílio, o teto de gastos realmente impõe uma barreira, é uma coisa pontual para agora. O que a gente não pode perder de vista é o seguinte, ok, criaram o espaço legal para o auxílio emergencial continuar, mas isso não significa que aumentou-se o espaço real, o espaço fiscal do Estado brasileiro. O risco fiscal do Estado brasileiro só aumenta. Não é essa PEC emergencial que vai mudar isso. Já estão falando agora que o Banco Central vai ter que subir os juros, porque os investidores estão muito incertos aí quanto à capacidade futura do Estado de pagar todas as suas obrigações. Para isso, em algum momento, terá que se discutir o corte de gastos recorrentes do Estado brasileiro. Não será neste momento desta PEC. Esta PEC emergencial foi discutida firmemente no Senado Federal e é importantíssima. Os integrantes da equipe econômica colocam ali uma aposta muito grande na aprovação dessa PEC e ela deve ser aprovada. Só a prioridade que a Câmara deu à PEC já melhorou o clima, inclusive no mercado financeiro. Isso é indicativo de que o Brasil não tem outro caminho. Muito além da possibilidade do salário emergencial, esta PEC permite um controle melhor dos gastos públicos e evita que gastos corriqueiros, gastos com manutenção da máquina, sejam até maiores. E também define ali que, em caso de emergência, haverá a possibilidade do governo economizar. Os senadores colocaram um limite em gastos com esse salário emergencial, 40 bilhões de reais extra-teto, e evitaram que também ficasse extra-teto de gastos o programa que será lançado em julho, no final de junho, no início de julho, né, do novo Bolsa Família. Então, 40 bilhões é o teto de gastos, fora do teto, né, para esse salário emergencial. É importantíssimo que esse projeto, esta PEC emergencial, seja aprovado e rapidamente na Câmara. Isso deve mesmo acontecer nesta semana.